Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo aqui, ele tinha aproveitado, né, nós já vimos antes, ele tinha aproveitado a isca que os coríntios jogaram, porque os coríntios, eles se gloriavam de si mesmos, em diversas maneiras. Então o apóstolo usou desse mesmo expediente deles para se gloriar, mas apenas se gloriar nas coisas em que ele, nas experiências pelas quais ele passou, que ele conta no capítulo 11 dessa segunda carta aos Coríntios. Ele não está se gloriando das visões e revelações do Senhor que aparecem no versículo 1 desse capítulo, porque essas são do Senhor, não tem como ele se gloriar como ele tendo passado ou sofrido essas revelações. Mas aquelas coisas que ele sofreu, ele usa daquilo então para mostrar que ele não era nem um pouco inferior aos demais apóstolos, ou aqueles até que se diziam apóstolos, porque ele estava sendo injustiçado aqui. Os coríntios tinham escutado o evangelho de Paulo, tinham escutado dele o evangelho, tinham visto sinais do apostolado. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, coisas sobrenaturais, eles viram muita coisa. E ainda assim, eles estavam com o pé atrás em relação ao apóstolo, não estavam considerando ele como deveriam. Não estavam sendo gratos ao ministério do apóstolo, mas já estavam achando que eles podiam viver muito bem sem o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fala disso na primeira carta, né? Ele fala, sem nós reinais. Já sois ricos, já estáis fartos, não precisam de coisa alguma, né? Sem nós reinais. Eu acho que é no capítulo 4 de 1 Coríntios, que ele fala alguma coisa. Capítulo 4, no versículo 7, porque quem te faz diferente, ou quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido, ou seja, como se fosse coisa sua, que você mesmo conseguiu por seus esforços. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes. Vós ilustres, nós vis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente tempo até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como escória de todos. Então, ele conta tudo isso, ele fala muito bem aqui que não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-os como meus filhos amados. Então, ele tinha do que se gloriar, não é? Mas o problema é que eles não estavam reconhecendo o que tinham recebido do apóstolo, estavam se voltando para outros que eram falsos apóstolos, que já estavam se introduzindo ali na Assembleia de Corinto, como na de Gálata. Os judaizantes já estavam fazendo um estrago tremendo lá também. E tudo aí nos ensina uma coisa importante. Neste mundo, tudo, absolutamente tudo, entra em declínio. Tudo. Tinha um documentário, O Mundo Sem Ninguém. Então eles mostram assim o mundo, né? O que aconteceria com o mundo se de repente todas as pessoas desaparecessem.
ficassem só os animais, as plantas, as casas, os monumentos, os prédios. E aí cada episódio fala, 10 anos depois do desaparecimento dos seres humanos. Está crescendo o mato, alguma coisa assim, né? 50 anos. Bom, 50 anos você já não tem, já morreram muitos animais que dependem do homem para viver. Porque muitos animais dependem do homem para viver. O gado, por exemplo, o cachorro, o gato, a maioria não vive sem homem mais. Eles estão tão acostumados com o ser humano que eles não vivem. Depois até os ratos. Os ratos acabam diminuindo assim tremendamente a população de ratos, porque não tem lixo. E aí começa a deterioração também dos edifícios, né? Porque quebra um vidro num edifício de escritórios, muito bonito, moderno, tal, quebra um vidro. Um raio lá bate e quebra um vidro. Aí começa a entrar vento, começa a entrar chuva, começa a entrar semente, começa a crescer mato dentro do edifício, passarinho começa a entrar e defecar, fazer cocô dentro, o esterco do passarinho é muito corrosivo, né? Então eles começam a corroer também os metais, e vai, então 200 anos, 300 anos, 400 anos, no fim o prédio cai. Porque ele vai se corroendo. O concreto também, né? A umidade entra no concreto, corrói os ferros e tudo. Essa semana caiu um edifício na Flórida, e a suspeita é que seja justamente a maresia, o ar da praia, que tem atacado a ferragem de aço dentro do concreto por falta de manutenção adequada. Porque se quebra um pedaço de concreto e fica os ferros de uma viga, a ferragem de uma viga aparente, logo vai embora aquilo. Enquanto ele está protegido pelo concreto, tudo bem, mas quando abre um buraquinho, já começa a corroer. Teve um prédio em Vitória, um condomínio maravilhoso, assim, vários prédios, e entre os prédios tipo um jardim, né, que na verdade era cobertura, era laje de cobertura da garagem, das garagens embaixo. Então aquela cobertura bonita, tinha piscina, tinha plantas, tinha tudo, mas eles não fizeram impermeabilização correta. Um belo dia a cobertura inteira desceu. Bum! Esmagou todos os carros e abalou os prédios em volta também, porque aquilo deu um pequeno terremoto ali. Então, o que acontece com a civilização se o ser humano desaparecer e não tiver ninguém para dar manutenção? Tudo vai ruir. Até nesse documentário eles mostram que as únicas coisas que iriam durar mais, porque depois que tudo acaba desaparecendo, né? A não ser coisas de pedra, monumentos de pedra, porque o concreto tem uma durabilidade menor que a pedra também. As únicas coisas que permanecerão serão os equipamentos que os astronautas deixaram na Lua. Porque lá não tem vento, lá não tem chuva, lá não tem umidade, não tem nada. Então lá, vamos ficar lá. Vamos ficar por milênios lá, sem acontecer nada, né? Mas então, eu falei para dizer uma coisa. Não se iluda. Tudo no mundo caminha para a morte. Não só o ser humano e os animais, mas tudo, absolutamente tudo. Tudo que o homem constrói, cai, corrói, estraga, sem manutenção. Quem já viu uma casa, às vezes, sem manutenção? Você vai lá, entra um dia na casa que está há anos fechada, está uma coisa horrível, porque mesmo fechada, ela estraga, ela deteriora. Então aquele trabalho de Paulo que começou com tantos sinais, como ele fala aqui, no versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. Então, não foi pouca coisa. Quando às vezes eu vejo assim, cristãos tão aficionados em milagres, em sinais, em maravilhas, em coisas assim, eu fico pensando, o que vai acontecer a hora que isso parar? Né? Porque se você não está firmado em Cristo, essas coisas visíveis que dão emoção, que podem alegrar por pouco tempo,
O pão que o Senhor multiplicou lá na Judéia, já acabou. Já acabou. O vinho que ele produziu a partir das talhas de água, também já acabaram, porque tudo nesse mundo acaba. Quem já está numa certa idade também percebe que a juventude vai indo embora, a memória desaparece, os dentes caem, a audição piora tremendamente. Às vezes, eu estava com meu filho, às vezes, aí eu punha uma rádio no carro, aí meu filho falou: pai, essa rádio tá ruim, tá fora de sintonia, tá com chiado. Eu falava: chiado? Não estou ouvindo chiado. Para mim está perfeito o som. Porque quando você vai ficando velho, os agudos vão desaparecendo. O som que você escuta, vai ficando mais pastoso. Não tem aqueles agudos fininhos assim. Então tem coisas que eu realmente não escuto. Eu estava vendo esses dias um trailer, né, trailer de um filme chinês. Então tem lá o chinês na árvore, ele vai avisar os outros soldados que o inimigo está chegando. Então ele punha uma folha na boca, todo moleque já fez isso, né? Uma folha de árvore na boca e assoviava com a folha de árvore. Mas eu não escutava nada do assovio dele. A hora que ele assoviava, os soldados todos olhavam para cima da árvore, né? Eu ia morrer ali, porque como é que eu ia escutar aquele assovio? É muito agudo. E o agudo desaparece da audição. Então tudo se deteriora, tudo estraga, tudo apodrece. E aqui nós vemos que o prazer que eles tinham no começo, a consideração que eles tinham no começo, por aquele apóstolo, que era o apóstolo dos gentios, aquele que o Senhor chamou do céu, aquele que subiu ao terceiro céu. Nós vimos outro dia que o capítulo 11 termina com ele descendo numa cesta de Damasco, por cima do muro, para fugir de Damasco. Os discípulos desceram ele pendurado pela muralha numa cesta. Mas no capítulo 12, como é que começa o capítulo? Ele subindo ao terceiro céu. E esse capítulo 12, que começou com ele subindo ao terceiro céu, como é que vai acabar? Quando a gente vai lá no versículo 20, a gente percebe. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Ou seja, eles não estavam dando liga, eles não estavam entrando em sintonia. E ele fala que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Olha como é que estava, como é que ele já estava prevendo que estaria aquela assembleia, em que estado essa assembleia ficaria. Ele fala de ir lá pela uma terceira vez visitá-los, mas ele está preocupado que ele não vai chegar, talvez, a visitá-los, porque se ele for, ele vai encontrar um estado péssimo, aqueles irmãos. E no versículo 21 ele fala que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, prostituição, desonestidade que cometeram. Veja como é que estava isso. Veja como é que estava essa assembleia. E esses que se diziam ricos já, eles são um protótipo de Laodiceia, não é? Porque eles se achavam alguma coisa. Eles se gloriavam. E quando Paulo vai falar com eles aqui, ele entra por esse caminho de se gloriar no começo, né? Mas ele fala depois do exercício que o Senhor teve com ele, de lhe dar um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse. Então, se essa carta servisse de alguma coisa para os coríntios e para nós, é contra a exaltação própria. Contra se gabar de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa. Porque eles eram ricos. Nenhum dom vos falta, Paulo fala para eles na primeira carta. Nenhum dom vos falta. Sois ricos, sem nós reinais. Isso era a opinião deles. Isso era a opinião deles. Então aqui,
no versículo 11, ele reconhece que foi nécio, foi tolo em se gloriar. Mas vós me constrangestes. Quer dizer, vocês insistiram para que eu me gloriasse, não é? Porque eu tinha que apresentar minha defesa, mas eu devia ter sido louvado por vós. Não que ele buscasse tapinha nas costas, ou elogios, ou coisa assim, mas o reconhecimento deveria ter sido natural, deveria ter naturalmente brotado no coração deles, pelo trabalho que Paulo teve com eles. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. E aí ele fala dos sinais do apostolado, porque os sinais do apostolado, é bom entender isso daqui. Quando a gente vê o começo da igreja, nós vemos uma manifestação maravilhosa de poder. Pedro passava pela rua, as pessoas iam sendo curadas, a porta da prisão se abriu. Pedro, na outra prisão, ele estava lá cantando era Silas ou é Lucas, não me lembro agora, acho que é Silas. Os dois cantando no calabouço, deu um terremoto, o terremoto arrancou portas, abriu as portas da prisão. Esse era o poder que estava a igreja no começo. Mas como tudo deteriora, não é? Nós vemos até nos primeiros dias, eles comiam todos juntos e repartiam tudo que tinham entre eles. Não havia necessitado entre eles, porque cada um que tinha alguma coisa, se a gente abrir lá, em Atos capítulo 2, no versículo 44, versículo 43, olha só. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso aqui era a igreja no seu princípio, no seu poder do início, não é? E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Isso aqui é no princípio. Muitos cristãos hoje falam assim, não, temos que voltar para Atos, temos que voltar ao que era no princípio. Isso é não entender os tempos em que nós vivemos, os tempos de ruína. Porque se você pegar isso aqui, e só avançar um pouquinho na fita, você vai chegar em Atos 6. E como é que eles já estavam em Atos capítulo 6? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aí precisaram, então, os apóstolos precisaram estabelecer os diáconos, que cuidassem, então, de uma distribuição adequada dos alimentos e das coisas entre eles, uma divisão correta entre eles. Por que isso? Porque eles já não estavam naquele primeiro amor do começo lá. Eles já estavam reclamando, já estavam um invejando o que o outro tinha. Então, a gente tem que ser realista, não pode querer ser romântico nessas coisas. Não, vamos voltar o que a igreja no princípio, né? Você tem um carro, eu tenho uma bicicleta, eu dou a minha bicicleta, você não precisa do seu carro. Não é assim que não vai funcionar. Já vai sair briga, né? Tipo tem até uma piada, o cara falou pro outro assim, vamos lá no comício, está tendo um comício comunista ali na praça. O que é comício comunista? Não, o comunismo é assim, se você tem duas casas e eu não tenho nenhuma, você dá uma para mim, eu fico com uma casa, você também fica com uma casa. Interessante, aí você não fica sem casa, né? Pois é, bacana, né? Pois é, muito bom. Também, se você tem dois carros, eu não tenho carro nenhum, ando a pé, então você não precisa de dois carros, você só dirige um carro. Você me dá um carro e fica com o outro, nós dois ficamos com um carro. É interessante a ideia desse comunismo, eu acho também muito interessante. Por exemplo, também, você tem duas bicicletas. Não, para aí. Por quê? Porque duas bicicletas eu tenho. Quer dizer, tudo era interessante enquanto não era o caso, era só um exemplo, né? Era só supondo que, né? Mas as duas bicicletas ele tinha, ele não ia querer abrir mão de uma, não. Então, essa é a natureza humana, não adianta querer enfeitar ela, que ela vai sempre ser egoísta
e buscar os seus próprios interesses. E lá em 2 Coríntios, nós encontramos esse estado de ruína já, de declínio, naquela assembleia, que o capítulo, como eu mostrei, vai terminar, inclusive, insinuando que havia pecado entre eles, que não tinha havido arrependimento. Me humilhe para convosco, no versículo 21, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então era isso que estava acontecendo lá dentro. Então a gente não deve se animar falsamente, né? Claro que o Senhor está por trás de tudo, achando que estamos vivendo a época gloriosa da igreja na Terra. De jeito maneira. Às vezes eu ouvi algum cristão falar assim: nossa, a igreja está uma bênção. A igreja está uma bênção. Está uma bênção nada, meu filho. Está em ruína. O último estágio da igreja na Terra é aquele de Laodiceia. Ali ela está rica e abastada. Materialmente falando, está ótima, né? Mas o Senhor fala: compra colírio. Compra colírio. Ela não está nem enxergando. Pior do que está uma ruína é você não ter olhos para enxergar a ruína. Não é? E você continua se iludindo. Então aqui ele fala no versículo 13 também: pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, e a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eu acho que ele usa até uma certa ironia aqui, porque o que ele está querendo dizer é que ele não pedia dinheiro para eles. Ele não pedia recurso para eles. Né? Então essa era a diferença, que talvez para outras igrejas ele pudesse até ser ajudado pelas outras igrejas, como muitas o ajudavam. Mas Corinto não. Talvez ele já soubesse que se ele fosse necessitar deles, ele teria problemas. Então ele nunca abriu, ele nunca revelou necessidade para eles, para não ser pesado a eles. Mas daí ele termina a frase dizendo assim: perdoai-me este agravo. Ou seja, me perdoem por não ter sido pesado para vocês, por não ter dado essa chance de vocês colaborarem comigo. Eis aqui estou pronto para a terceira vez de ter convosco, no versículo 14 do capítulo 12, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Meu interesse está nas pessoas, nos irmãos, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Que triste isso, né? Que triste. Ele está disposto a continuar se desgastando por eles, ainda que eles iriam amá-lo cada vez menos. O amor deles por Paulo estava se deteriorando, mas ele não se importava com isso, porque ele os amava e ele tinha interesse neles. Interesse, não interesse financeiro, né, o monetário, ele tinha interesse no bem-estar deles. E no versículo 16, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Ele deve estar repetindo aqui, no versículo seguinte, o 17, ele fala: porventura aproveitei-me de vós por meio de algum daqueles que vos enviei? O que ele está falando aqui, muito provavelmente, ele está trazendo à tona coisas que ele escutou, ouviu dizer, ouviu falar, que eles talvez o acusassem, tipo assim: tá legal, Paulo não pede dinheiro para nós, mas ele manda outras pessoas pedirem, e assim dá na mesma, porque ele acaba usando nossos recursos. É o que ele vai falar em seguida. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas?
cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para vossa edificação. E aí ele vai dar aquele final tão triste, né? Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu gostaria, não vos ache como eu quereria. E eu seja achado de vós como não quereis, como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Ele está mostrando que ele está muito desapontado com eles, porque eles estavam desapontados com o apóstolo, mas por razões outras, principalmente aquelas que ele fala, que ele menciona no capítulo 11, dos falsos apóstolos que se introduziam entre eles, como os judaizantes estavam se introduzindo entre os gálatas. Então, por isso, o relacionamento com eles agora estava deteriorado, e isso não só para a tristeza do apóstolo Paulo, mas também para a desonra do nome de Cristo. Uma coisa importante, quando nós vivemos em assembleia, nós devemos sempre pensar no produto final de nossas ações, que é Cristo. Então, quando a gente tem alguma rixa, algum problema, e mantém isso, e finca o pé, e não perdoa, e quer levar sempre a ferro e fogo a coisa, temos que entender uma coisa. Isso está prejudicando o testemunho de Cristo na terra. Não é nós que somos prejudicados. O Senhor, o testemunho do Senhor na terra. Quando nós fincamos o pé, não damos o braço a torcer, somos turrões, né? Não deixamos, não amamos, né? Essa seria a melhor maneira de expressar. Não amamos os irmãos e buscamos sempre querer ser alguém acima, né? Alguém num lugar de privilégio acima dos irmãos, um mais igual dentre os iguais, né? Como os monges da Idade Média diziam do superior. Na Idade Média tinha aqueles monastérios, mosteiros, e eram todos iguais, não podia ter nenhum diferente, mas tinha um chefe. Então eles não diziam que ele era chefe, eles chamavam de o mais igual dentre os iguais. Ele não era o maioral, ele era o mais igual dentre os iguais. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.